Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h04, primeiro jornal aqui na Prever FM, 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você mandar perguntas, inclusive fazer perguntas para o nosso entrevistado da entrevista número 891. Já está aqui na bancada o vereador Tiago Padovan. Tiago, vereador, muito obrigado pela presença aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. 1 ano e 3 meses como vereador, já se adaptou bem, como é que tá indo? Sim, foi um ano aí, né, de muito trabalho, né, muitas coisas aconteceram, né, a gente vem dia a dia, né, claro que aquele início, né, aquele início de aprendizado, né, pra gente entender um pouquinho do funcionamento, do regimento interno da Câmara, né? Mas isso na prática ali do dia a dia, né? Fomos acolhidos por alguns vereadores, então isso foi desenrolando, né? Foi muito bacana, né? Cada aprendizado que a gente tinha, essas interlocuções, né? Com os secretários de cada pasta, isso foi muito produtivo, né? Nesse 1 ano aí e 3 meses do nosso mandato. Vereador, aquela região ali do Parque Marajoara, é uma região que o vereador lutou muito, né? Foi eleito também com uma votação interessante naquela região e o que chamou a atenção que que a cidade está tendo um problema na Castelinho, na João Hipólito Martins, né? E o vereador inclusive oficiou a Artesp, porque questão de atropelamento, ciclista e tudo mais. Então a gente gostaria que o vereador detalhasse mais a respeito desse ofício e essa preocupação com a Castelinho. Olha, isso já é um problema bem antigo, né? A gente precisa aí estar voltando um pouquinho atrás, né? A gente teve diversos problemas com a rodovias Mineiro de Tietê, não é só um, né? Então se a gente pegar hoje, por exemplo, eu nasci, né? E fui criado naquela região. Então a gente acompanhou desde quando a gente tinha aquele monte de atropelamento lá no passado, aquelas brigas que a gente teve para conseguir a própria passarela, né? Então a gente vem acompanhando todo esse processo, né? Então a gente fala com bastante propriedade disso, é uma coisa que a gente vem brigando bastante, né? E agora recentemente, com todas essas mudanças que foram feitas, eu posso garantir para vocês que isso prejudicou a nossa região ao invés de ter uma solução. Piorou. Eu digo que principalmente aos acessos, né? Antigamente a gente falava que ali só tinha o Marajoara, né? Hoje não, hoje a gente tem o Lívia 1, Lívia 2, que tem bastante, que sai do acesso ali. E lá atrás também, quando a própria Rodovias Mineiro do Tietê, ela fechou aquele acesso que a gente saía do Marajoara sentido shopping, né? Que depois com muito custo a gente, junto com o Pardini, junto com a comunidade, para ser feito aquele novo retorno, né? Que foi feito pela Prefeitura Municipal, mas isso eles nos estrangularam ali. E agora hoje também, né? Com o fechamento desse acesso ali, daquele trecho que você sai da Castelinho, que você vai sentido DR, antigo DR, onde está a infraestrutura, a gente tinha um acesso ali, para você ter uma ideia, que simplesmente eles fecharam, né? Ali é onde, não sei se eu posso falar o nome da empresa aqui, a gente tem a Infinity Solar ali, o motel ao lado, e ali a gente tem a empresa Piracicabana. A empresa, ela conta hoje com 42 ônibus, 42 carros. Então, o que aconteceu com esse fechamento, né? Esses carros, a empresa nos procurou também na época. Esses carros, eles entram e saem 6 vezes por dia ali no Marajoara. Então, todo esse trânsito pesado de ônibus, a gente jogou para dentro do bairro. Então, o que era para a gente ter, teoricamente, uma solução, eles causaram um grande problema, um grande transtorno para nós ali no dia a dia, né? Sem contar que ali, se você pegar esse trajeto da Castelinho, a gente não tem segurança nenhuma para pedestre, a gente não tem segurança nenhuma para ciclista, e como ali é um trajeto nosso que a gente entra e sai várias vezes no dia ali,
se você pegar, não tem um acostamento. Esses dias eu me deparei com uma pessoa com moto, eu não sei se teve problema mecânico, falta de combustível, o cara empurrando a moto e não tem um lugar para poder ficar a moto. Ele literalmente no meio da rodovia, né? E assim, eu não vejo, sem contar, né, na parte da Gastão da Alfarra, né, que também para mim muitas coisas só prejudicaram. André, realmente eu tenho que concordar com o vereador, assim, mas o que a cidade pode fazer, vereador? Onde é que houve a falha? Porque o projeto, a cidade não tem ingerência, né? Como é que a Câmara pode ajudar nesse sentido? Porque agora está feito também. No começo a gente criticou demais, eu lembro que no programa de rádio que a gente tem, o Acontece no Ar à Tarde, era uma crítica atrás da outra, Márcio. E a gente bateu muito nessa questão. Que a única, se tivesse pelo menos uma solução para pedestre, ainda vá lá, a obra seria válida. Mas nem isso fizeram. O cidadão que mora no Marajoara, o cidadão que mora na Vila Real, ou qualquer bairro ali naquela região, ele tem a obrigação de ter carro. Parece que tem uma lei que foi implantada ali naquela região que o cidadão não pode andar a pé. Porque como é que ele faz para ir da casa dele até a entrada da cidade a pé? Olha, ele corre um risco toda hora, né? É pela pista, né? Infelizmente, né? Posso falar que a Rodovias Mineiro do Tietê, que era a detentora da concessão, que hoje é Via Ápia, né? Inclusive a gente montou, depois de todas essas situações agora nesse ano da Câmara, a gente montou uma comissão, né? Mas infelizmente eu posso falar para vocês que a Rodovias Mineiro do Tietê, ela tá pouco se lixando para a cidade. Isso foi um problema. A gente convocou eles numa reunião, né? Para falar de diversos pontos da cidade. Eu achei uma coisa absurda. Eles mandaram 2 pessoas lá e uma das coisas que a gente pediu, né? Para que deixasse um contato, pelo menos com a gente, além das questões regimentais que a gente tem, que é ofício, requerimento, que a gente pode tá enviando, esse contato, essa aproximação pra gente... Facilitar a vida, inclusive, né? Eles deixaram 2 contatos lá que nunca nos atenderam. Então assim, foi uma atrocidade, né? Que essa rodovia trouxe para o município de Botucatu, né? Eu falo município de Botucatu porque a própria Gastão da Alfarra hoje também é uma situação totalmente, assim... eu nem sei, né? É uma das coisas que talvez a gente tenha até que falar com o nosso prefeito Fábio, aquele pedaço da Gastão que a gente tem ali, desde a ponte, né, da Rondon até a própria Demétria ali, ela corta totalmente dentro do nosso município e ela não é uma rodoviária, é um caso para se pensar, né? E ali a gente não consegue atuar, a gente tem situações constantes também de risco para pedestre também, que assim como eles fizeram, né, na Castelinho, lá nesse novo trajeto da Gastão também não pensaram em nenhum momento, né, no pedestre, né? Então a gente tem pessoas ali hoje, né, o aumento que teve de comércio, supermercados, farmácias, o trânsito de pessoas ali, de pedestres, ele é muito grande, né? Ali a gente não tem uma faixa, não sei tecnicamente se pode ter por ser essa concessão como rodovia, a gente não tem um dispositivo de segurança para pedestre ali, né? Ali acho que já merecia uma passarela, né? A gente tem pessoas que cruzam ali para ir em mercado, para ir em posto de saúde. Isso deve ter sido feito com a obra, junto com a obra. Sem dúvida. E é uma coisa assim que a gente hoje, só para vocês terem uma ideia, agora nessa semana que passou, a nossa comissão junto com a presidência da casa, a gente chamou, né? E ele nos atendeu para a gente passar, o doutor Eduardo Zacarias, né? Que é do Ministério Público, onde a gente está oficializando diversos pontos relacionados a essa situação, né? Então, assim, a gente está atuando, a gente está cobrando, né? Nós tivemos agora recentemente com a comissão lá no escritório da Via Ápia em São Paulo, a gente sentiu uma pequena mudança, pelo menos de comportamento, o que era Rodovias Mineiro de Tietê para Via Ápia, né? Então a gente levou diversos assuntos para eles, relacionamos. O nosso prefeito Fábio Leite, ele tem uma vez por mês, ele tá com o pessoal da Artesp,
né, cobrando diversas situações também. E a gente vem batalhando arduamente para que isso, mas infelizmente, como o André falou, a obra já foi feita. Então agora, para você criar algo a mais, né? E eu acho que precisa, agora eles têm que dar um jeito, que a gente não pode ficar aceitando. Não, já foi feito e vamos parar por aí. Não dá. Se você pegar um índice, e eu vou pedir até esse levantamento, aquela alça que você pega, que você sai da Castelinho, que você corta, que tá mostrando ali, que você vem, que depois você vai sentindo ali a Caio na Rondon, quantos acidentes já não teve ali depois que eles fizeram aquele trajeto? Quantos acidentes? Essa imagem ela tá um pouco desatualizada, mas dá para ver bem onde tem ali aquela estrada de terra do lado direito ali da alça, como ficou, diminuiu a curva, né? A curva ficou mais fechada, parece que fizeram no meu ponto de vista, uma gambiarra ali, porque se você olhar a alça como é hoje, ela é praticamente um círculo perfeito. Quando você puxa uma nova faixa um pouco mais para a direita ali, ela dá aquela estreitada ali naquele círculo. Então é um ângulo que já se mostrou depois da finalização equivocado. Quantos acidentes já não foram ali? É um monte de acidente ali já. E sabe o que eu acho interessante nessa história toda? E a gente já fala isso há muito tempo. Toda concessionária parece que ela não dá a devida atenção para os municípios. Começa daí. E tem questões assim que são, sabe, que você não precisa ser um engenheiro civil. Você fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui tá errado. O cidadão comum, o leigo, ele percebe isso. E aí você vai prefeito todo mês, vai vereador, constitui uma comissão para tentar falar. E eles não estão nem aí, independente da concessionária. Isso acontece aqui em Botucatu, a gente está falando da nossa realidade. Mas isso acontece no estado de São Paulo inteiro. Tem alguns lugares que são piores do que as nossas situações aqui. E as concessionárias, seja qual for, elas não dão a devida atenção. Então eu acho que deveria ter uma lei mais específica, né? Mostrando realmente, olha, isso aqui não pode ser feito. E não adianta nada porque fala, você não pode mexer, a prefeitura não pode mexer. A Câmara não pode gritar lá, que não adianta nada. E é uma situação que vocês ficam impotentes, né? Exatamente. E é uma das questões que a gente recebe bastante cobrança, né? As pessoas indignadas com tudo aquilo e realmente, né? No dia a dia, ali tá perigoso, ali a gente recebe vídeo, a gente recebe mensagens, a gente recebe ligações, vai esperar acontecer o pior, né? Então a gente fica numa situação, como você acabou de falar, né? A gente tá fazendo o trabalho, as coisas demoram para acontecer, mas mesmo assim, né, a gente não tem essa expectativa do retorno positivo, né? Um dos casos que a gente vê que foi um absurdo que foi feito pela Rodovias Mineiro Tietê foi quando foi solicitado para colocar aquela placa do AMI, né, para quem vem de fora, né, que fica ali. Simplesmente a rodovia depois, na época, acho que a prefeitura fez a placa, colocou ali, de manhã a rodovia retirou a placa à tarde, falando que não podia instalar a placa ali, né? Então você vê a atrocidade que eles colocam, né? E prejudicando 100%, né? A população de Botucatu. Isso né? Então, por isso que a gente está tomando essas ações, né? A nível de Ministério Público, fizemos aí o trabalho junto com a comissão de diversos pontos, né? Mesmo esses pontos que a gente teve de alagamento, uma obra recente que foi feito na Gastão da Alfarra, mas a gente precisa chamar a atenção também, além de todas essas situações, a parte da rodovia, como eles fecharam esses acessos, né? Que prejudicaram muito, mas muito, é uma das coisas que a gente sempre vai bater e vai continuar batendo em cima, e a gente, aonde for precisar ir, a gente vai, né? Para isso, mas a rodovia sempre terceirizava para a Artesp. Não, a Artesp não liberou fazer isso, a Artesp não pode fazer isso, né? E o que a gente vê quando a gente faz uma solicitação, né? Até o doutor Eduardo colocou, eles mandam depois para a gente com situações técnicas que, né?
A gente não tem uma condição da técnica para ver tudo aquilo que eles estão colocando. Não pode. Mas na prática, nada da técnica deles estão funcionando. Nada. Você pega agora, a gente tem um problema ali no início da passarela, com os caminhões que ficavam ali. A gente bateu muito. Para quem descia da passarela, foi feita uma marginal ali saindo do Parque Marajoara. Aquela marginal, ela ficou extremamente perigosa. Por quê? Porque todo o trânsito desses bairros que eu citei agora há pouco, que é o Lívia 1, Lívia 2, o próprio Parque Marajoara ali, eles fecharam o acesso, que era antes da passarela, abriram esse da marginal, né? Então aquele fluxo ali, ele ficou gigante. E a gente tinha uns problemas com alguns caminhões ali, né? Agora está sendo feita uma calçada, que já é pedido nosso, né? Porque a gente teve em São Paulo, está sendo feita uma calçada, essa calçada ela vai se estender para os dois lados, só que de contrapartida, né? Esses caminhões ali, o menino lá, ele tem uma área para colocar esse caminhão que é na Gastão da Alfarra. Mas qual que é o outro problema? Eles fizeram a área da Gastão da Alfarra e fecharam toda a frente aonde teoricamente era para ser dos caminhões, onde a pessoa ia levar os caminhões delas ali. Tipo do estacionamento. Isso, a própria transportadora, né? E sem acesso. Você tem aquele baita daquele terreno lá e eles não liberam acesso pro menino. Né? Então se a gente quer ali do lado da Aruma, antes ali, se você olhar ali, não tem acesso para poder entrar. Então o cara ficou com aquele baita daquele terreno perdido. Sem poder usar. A questão da rodovia do Tietê, ela é complexa. E até discordo do Márcio, viu, Márcio? Acho que ela é uma das piores do estado. Você falou que tem situações piores. Pela algum levantamento que a gente já fez, a rodovia do Tietê é a pior concessionária. Você pega Bauru pra frente ali, já muda. Quando chega em Bauru, troca pra Via Rondon, eu acho que é o nome da... Não, Via Rondon é o nome da... É um outro nome ali, já me lembro. Ela é muito melhor, o atendimento é melhor, a presença dela na cidade é diferente, tem pessoas que... Para você ter ideia, Márcio, a rodovia do Tietê não tem um representante na cidade que possa dialogar com o poder público. Não tem um representante. Então assim, só vou lembrar, até o Lô Panhosi mandou mensagem pra gente aqui, lembrando também que o Primeiro Jornal já cobrava na época da execução da obra, que estava errado. Verdade. O Acontece no Ar, em outra emissora na época, já cobrava. Foi cobrado por parte da imprensa. Só que parece que não tem nenhuma escuta. Vamos passando o rolo compressor, literalmente, né? Vai fazendo sem escutar ninguém. Então, assim, a partir de agora, meu ponto de vista é que todos os projetos que a rodovia do Tietê vai apresentar em Botucatu tem que ser avaliado em conjunto com o Ministério Público, para que tenha essa chancela. Agora, uma coisa que eu não sabia, e é uma cobrança da imprensa também, o senhor trouxe aqui, é que o Ministério Público foi provocado. Porque é uma outra crítica também. Tem que esperar provocar. Poxa, tá aos olhos, os promotores estão aqui na cidade. Tem que tomar uma providência, porque senão a gente fica na mão de quem? Não tem mais a quem recorrer. Como é que vai ser esse processo? O que vai ser feito agora? Porque agora a obra tá lá também, né? Desmanchar não vai dar, jamais. O que pode acontecer com esse processo? O que é o objetivo dos vereadores? E aqui fica uma sugestão, vereador. Daqui para frente, tudo tem que ser acompanhado junto com o Ministério Público. Não tem como. Não dá mais para deixar na mão de pessoas que você fala, mas são capacitadas, tem engenheiros. Vide a Gastão da Alfarra, a questão da drenagem, que qualquer chuva que dá agora vira uma piscina ali em frente ao Daruma. E aí, não pensaram na drenagem, Ellen? O básico da situação ali, né? Não foi feito. Qualquer estagiário de engenharia fala, vamos pensar primeiro na drenagem ali, como que vai ser? Não pensaram nisso. Então assim, não dá, vereador, né? Pra continuar uma situação dessa na cidade. Inclusive, André, as coisas básicas. As coisas básicas é o que, por exemplo? A preservação de roçagem, né? É uma das coisas que a gente manda mensagem, oficializa direto. Nós estamos ali na Castelinho, por exemplo, é a entrada da cidade de Botucatu, né? Já não é mato, já virou árvore. Algumas situações ali. Então, eles estão deixando de fazer o básico, né? Além de todas essas questões que a gente tem, né? Do jeito que aconteceu, como aconteceu. Acho que com certeza, sem ouvir o município, foram fazendo ali a Deus dará, mas o básico não está sendo feito, que é a parte da roçagem, que é a parte
o natural que era para ser, né? Então a gente vem trabalhando, né, arduamente, tanto é que essa iniciativa que a gente teve agora de junto com o Ministério Público, né, fazendo esse ofício, o nosso prefeito agora recentemente recebeu, né, aqui o vice-presidente da Viápia, né, também entrou numa van, diversos pontos da cidade ele percorreu, né, ele já nos passou isso. A Viápia se prontificou ali, ouviu todas as demandas, né, e ficou de dar um retorno, mas aparentemente não teve nada de efetivo até o momento. Vai passando, né? De efetivo até o momento, né? Então assim, mas a gente não vai deixar de lutar, não vai deixar de batalhar para que essas coisas aí possam acontecer. Existe agora, André, sugestões, né? Até nesse trajeto que foi feito, né? Com o prefeito, secretário da infraestrutura, né? Pelo que eles nos passaram, né? Sugestões, sim, colocando aí para poder fazer as melhorias, né? Principalmente dessa parte do pedestre. Então, assim, a gente vai estar acompanhando de perto isso, né? A gente não vai descansar. Se precisar, aonde for, a gente vai estar indo para que essas coisas realmente possam acontecer. Aonde que entra pro Marajoara agora? Agora só no retorno, lá atrás. Aí, só lá no retorno lá. Você sabe que eu não tinha me atentado, passo com frequência lá, mas não tinha tentado isso. O vereador falou alguma coisa, eu vim procurar aqui. Não tem mais entrada ali próximo à passarela. Só esse retorno que foi feito pela prefeitura na época do Mário Pardini. Na volta do shopping? É. Se você estiver chegando na cidade, tem que entrar por ali. Você tem que entrar por ali ou você entra lá pela Gastão da Alfarra, onde você atravessa a Lívia. Eles na verdade, tinham esse trajeto, André, que você está vendo na tela. Antes da passarela, a gente tinha uma saída. Né? Sim, me lembro. Que era a Rua Humberto Pinheiro Machado. E se você saída e uma entrada junto ali, praticamente, né? Isso, que era era perigoso. Já era perigoso, só que agora ficou mais perigoso ainda. Né? Pra gente que sai da marginal aí da Castelinho ali, a gente no dia a dia a gente vê o perigo. Eles falam muito de faixa de desaceleração, né? Mas se você vê ali aonde sai ali, não existe. Que loucura é essa, né, gente? É uma coisa assim. E o pior, né, que a gente vê isso não é nem diariamente. De hora em hora a gente vê isso, né? Então, a gente vai esperar o quê? Acontecer o que mais de pior? O que pode ser feito, vereador André? O que pode ser feito? Notificar a concessionária? Já deve ter sido várias vezes. Não tem um retorno. Pode ser revisto? O que é? É um contrato que a Artesp determina? É uma concessão que cada concessionária participa e ganha a concessão e vai administrar? Antes era Mineiros, agora é a outra. Mas assim, gente, o cidadão, o ouvinte que está acompanhando aqui, ele fala assim, gente, se você contrata um serviço, não está dando certo, você não já fez um contrato ali e no contrato deve rezar, né? Que as partes têm que cumprir as suas partes. Se não está cumprindo e fica nessa morosidade para se definir as coisas. É por isso que agora a gente está tomando esses caminhos via Ministério Público, né? Porque é o que a gente tinha na nossa esfera, por exemplo, que através de requerimento, através de ofício, né? Isso de diversos pontos já foi feito, né? Então, e aí o que a gente fez? A gente fez essa comissão também para a gente estar pegando mais forças ainda, né? Também oficializando, também fazendo um requerimento através, que é o que a gente tem de ferramenta, o vereador tem de ferramenta na mão, né? Pra gente poder trabalhar. Então agora a gente ingressou, né? No Ministério Público e a gente aguarda agora, né? Para que a gente tenha um êxito, né? Pelo menos o mínimo que a gente espera para que isso possa acontecer. A gente teve agora, no início do ano, na Viápia, lá em São Paulo, algumas coisas já aconteceram. Poucas, mas já aconteceram. Por exemplo, a gente tinha 2 problemas ali, que eram o barranco, né? Aquele depois da Castelinho, depois da passarela, que ali não tinha grama,
cada vez que chovia, descia o barro e ficava colocando mais risco ainda, né? Os veículos ali e tudo mais. A gente foi uma das coisas que foram pontuadas, a gente levou para a Via Ápia, isso foi feito. Outro também, lá no retorno da Embraer, inclusive o próprio pessoal, né, da CIPA lá do retorno da Embraer também tinha esse problema. Cada chuva que dava, descia e aquela ponte ali embaixo ali, ela ficava cheio de barro, né? Ali também eles já resolveram o problema, já plantaram toda a grama ali. A gente levou também algumas demandas para eles, né? Principalmente dessa parte de vegetação, que a gente acha que é uma coisa tão simples de fazer, né? Por ser uma estrutura, vamos falar uma estrutura de uma concessão de uma rodovia, você não conseguir fazer o básico, e o que eles alegam? A gente está com falta de funcionário. É uma coisa absurda que a gente tem. É uma coisa absurda quando a gente ouve uma coisa dessa, né? E assim, nós somos penalizados. A população é penalizada. Complicado, hein, gente? Bom, 7h30, vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar a respeito de um assunto muito importante. Mais alguma coisa, André? Só para completar, que você me perguntou da rodovia do Tietê, né? Como é que funciona? Eu me lembro que em 2009 a gente tinha aquele pedágio em Areópolis ali, era o único pedágio que existia. Aí em 2008, 2009, começou a história de que seria concedida. Em 2009, acho que foi em abril de 2009, eles destruíram aquele pedágio, construíram outro, e que também foi construído um em Agudos e um em Botucatu. A partir de 2009, no dia 3 de abril de 2009, a Rodovia do Tietê assinou o contrato de concessão com o Estado de 30 anos. Então, até 2039, nós ficaremos reféns dessa empresa. Que o mais interessante que eu sempre falo aqui, Márcio, se você pegar um final de semana prolongado e fizer a conta aí de quanto que eles faturam de pedágio só no trecho Botucatu e Bauru, é coisa de 12, 13 milhões de reais num final de semana. E mesmo assim, e o pedágio, vereador, é aquilo que não tem inadimplência. O senhor já tentou passar numa praça de pedágio e falou, não tem dinheiro aqui, hoje eu pago amanhã? Não existe isso. Você não passa. Não passa. Então, uma situação que não há inadimplência. O preço que foi cobrado no pedágio foi o que foi acordado na concessão. Eles conseguiram falir a empresa. Aí, por isso que eu falo que é uma das piores do estado, Márcio. Eles conseguiram falir a rodovia do Tietê. Entrou em concordata, pediram aquela questão de falência, aí fizeram todo um processo, agora se transformou via Ápia. Como que consegue falir uma empresa que não tem inadimplência, Márcio? Tá na cara do cidadão do estado de São Paulo e que tem coisa errada nisso. Tá na cara. Mas a justiça parece que não enxerga. É tão cega que não vê, né? O Ministério Público Estadual, que deveria agir em âmbito não só de Botucatu, porque ela não é só daqui da cidade, ela tem concessão em várias cidades aqui do estado de São Paulo, deveria agir com mais rigor, com mais vigor, inclusive. E a justiça deveria olhar para isso, porque nós ficamos reféns. No caso da rodovia do Tietê, a população que é atendida por essa empresa é refém. Como eu disse, Botucatu tem aqui, Gastão da Alfarra, Castelinho, Marechal Rondon, e outros trechos que foram concedidos, como Domingos Sartori, que é uma vicinal aqui. São várias rodovias, são vários locais que são atendidos pela empresa, e eles não deixaram um representante para atender o poder público. O prefeito Fabiletti já falou várias vezes aqui em entrevista, eu não tenho contato de ninguém na cidade. Se eu quiser falar, tem que falar em Bauru, tem que falar lá em Tietê, tem que falar não sei onde. Agora, isso não pode acontecer. Isso tem que mudar. Porque assim, se a gente for esperar a vergonha na cara da empresa, já viu que não vai ter jamais. Não vai ter. Então assim, ficamos refém. E vamos estar refém até 2039, viu? Bom, e dá uma tristeza muito grande, porque a gente tá mexendo com vidas, né? Mexendo com vidas, no dia a dia. E quem mora, e pode ter certeza, muita gente está acompanhando aqui o Primeiro Jornal nesse exato instante, e que vivencia isso a todo momento. E nenhuma situação. Entra semana, vai semana e continua no mesmo. E esse ofício que vocês fizeram junto com o Ministério Público, quando foi oficialmente? Qual foi a data? A gente agora na quinta-feira, né? A gente recebeu o doutor Eduardo na Câmara Municipal de Botucatu, né? Onde a gente, não só para interagir, né? Para pontuar cada situação, né? E a gente
fez uma união, né, dentro dessa comissão com a presidência para que todos os pontos saíssem para um mesmo ofício, né? E que o MP possa ir, né, de acordo com como a gente já fez essa interação com ele, que possa ser feito. Bem provável que hoje ele está sendo encaminhado de maneira oficial, né? Acho que a gente fez essa tratativa na quinta e desenhamos ele melhor na sexta-feira, de ponto a ponto, com imagens, né? Para que não sobe dúvida também, né? Para chegar lá na frente, isso daqui eu não entendi, né? Então a gente teve esse cuidado agora, e bem provável que hoje, de maneira oficial, a gente tá colocando isso, né? E dizendo também, né, que nessa visita que a gente fez, né, a Via Ápia, a gente tinha aquela parte da iluminação da Gastão da Alfar, né? Então, nessa visita, o que foi feito quando a gente levou essa demanda para a Via Ápia? A Via Ápia simplesmente falou: olha, isso daqui foi uma coisa que a gente fez que não estava em contrato, a gente fez por conta, agora a gente está aguardando a Artesp falar que a gente pode colocar isso daqui em contrato. Então eles montaram a estrutura, ficou todo aquele processo não funcionando, parado, aguardando a Artesp falar: não, você pode colocar em contrato isso aqui ou você não pode, né? Então a gente fez essa interlocução com o prefeito Fábio Leite, que eles não falaram: olha, prefeitura pode assumir. Mas aí a pergunta que a gente fez: vocês passaram isso para a prefeitura? Vocês notificaram de maneira formal a prefeitura se ela podia assumir a parte da iluminação? Foi um conjunto, isso o André falou agora, né? Em nenhum momento chamou o município para conversar. Então fui fazendo, de repente uma coisa que ficou parada, sem ter essa interlocução de município e concessionária, e não avançava. E todo mundo, tá ali e não liga, tá ali e não liga a luz, né? E aí onde a gente foi ver. Aí o Fábio Leite puxou, o nosso prefeito puxou, né? Não, a gente assume a parte da responsabilidade da iluminação. Agora falta autorização para que a prefeitura possa assumir. Não, agora já ligou, então já foi feita essa tratativa, né? E a prefeitura acabou assumindo essa parte da iluminação. Mas é isso que a gente fala, né? Desde o início, a dificuldade dessa integração entre o município com a rodovia, aí tá claramente que nunca aconteceu, nunca houve, né? Que coisa, né? Repetindo, é uma tristeza, né? Uma coisa que deveria ser tão natural de acontecer, né? É bom para todo mundo, né? A dificuldade existe. Vereador, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e nos mantenha informado do dia a dia dessa situação específica, viu? Muito obrigado, Márcio, André, Ellen. Agradeço muito o convite, estamos sempre à disposição. O que precisar, né? Pode contar com a gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.